Olá, eu sou Isabela Balalé, sou pediatra e sou diretora médica da URGS. E vim falar com vocês hoje sobre o uso de máscaras nas escolas da cidade do Rio de Janeiro. O que muda com a desobrigação do uso das máscaras e o que isso implica na segurança das crianças, dos adolescentes e dos adultos na comunidade escolar. É importante entender que toda essa nova recomendação do Comitê Técnico da Prefeitura do Rio de Janeiro em relação ao controle da Covid se baseia em alguns fatos. Um deles, talvez o principal, é a alta cobertura vacinal na nossa cidade. Mas é importante entender que no Rio de Janeiro a cobertura é alta, mas não é alta como a nossa em todo o estado do Rio. Então, a gente precisa manter a vigilância, né, que cabe às autoridades públicas, e alguns cuidados, principalmente para as pessoas de maior risco. A vacinação ela é, sim, capaz de diminuir drasticamente o número de óbitos, o número de internações e casos graves pela Covid-19. Isso ficou claro com a onda da Ômicron. Apesar da gente ter tido um aumento muito grande de casos num período curto de tempo, proporcionalmente, a gente não viu o aumento no número de óbitos e no número de hospitalizações. Mas é verdade que, no Brasil, ainda a nossa média de óbitos por dia varia de 300 a 500 por dia. Então, é importante entender que a situação no Rio é bastante favorável, a gente tem um resultado, uma diminuição da circulação do vírus entre nós, um índice de hospitalização e óbitos muitíssimo baixo, o que faz com que as nossas autoridades tenham tomado essa decisão. No entanto, é importante entender que o vírus ainda circula entre nós e que, principalmente, as pessoas de risco, mesmo vacinadas, podem adoecer e podem, sim, ter um quadro grave. Por isso, elas merecem uma atenção especial. E não podemos esquecer as nossas crianças, aquelas com menos de 5 anos, que não têm acesso ainda à vacinação, e aquelas entre 5 e 12 anos, para as quais a gente ainda tem uma cobertura vacinal muito baixa. Então, eu faço um apelo aqui, que os pais das crianças entre 5 e 12 anos procurem vacinar os seus filhos o mais brevemente possível. Além disso, enquanto a gente não tiver uma alta cobertura vacinal no país, no estado, o risco de retorno ele sempre existe. O Rio de Janeiro não está sozinho no estado do Rio de Janeiro, nem no Brasil. Além disso, novas variantes podem surgir, e a gente já viu esse cenário. O inverno está chegando, o número de infecções respiratórias vai aumentar, tanto em relação à influenza, vírus sincicial respiratório e a própria Covid-19. Então, todas as medidas hoje apresentadas podem sofrer alteração, tomara que não, mas podem sofrer alteração de acordo com a situação epidemiológica da cidade, do estado e do país. Enquanto não tivermos cobertura vacinal alta em todo o planeta, lembrando que é uma pandemia, riscos de novas variantes sempre vão existir. Quanto maior a cobertura vacinal na nossa comunidade escolar, menor o risco de transmissão do vírus. É verdade que quem está vacinado pode transmitir, mas também é verdade que essas pessoas têm uma capacidade de transmissão bem menor do que aquelas que não estão vacinadas, e isso é favorável. E é por isso que a Prefeitura do Rio definiu que pessoas vacinadas podem não usar máscaras. Pessoas não vacinadas terão que continuar usando máscara, seja no ambiente externo, seja no ambiente fechado. Então, está aqui a recomendação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Desobrigação do uso das máscaras em ambientes abertos e fechados, e parece que todos só estão ouvindo essa
recomendação. Mas é importante entender. No mesmo documento, a prefeitura informa pessoas que não podem deixar de usar a máscara, não vacinadas, então vamos lembrar aí das nossas crianças com menos de 5 anos, vamos lembrar daquelas com mais de 5 anos que ainda não foram vacinadas e que ainda não receberam a segunda dose, e a partir dos 12 anos, aquelas adolescentes e adultos não vacinados ou com esquema vacinal incompleto. Lembrando que, a partir de 18 anos, a recomendação é de uma terceira dose. E a nossa cobertura para a terceira dose está muito baixa. Isso significa um risco para todos nós. Então, busquem a terceira dose. É importante dizer também que pessoas acima de 12 anos que vivem com uma imunodepressão, por exemplo, em tratamento para um câncer, independente da idade, né, a partir de 12 anos, precisam de uma terceira dose e até uma quarta dose. Pessoas do grupo de risco também precisarão usar as máscaras para a sua proteção individual. Com sintomas sugestivos, é claro, na escola ninguém vai frequentar com sintomas sugestivos, mas numa situação em que o aluno ou o adulto apresentou um sintoma, ele vai precisar ficar de máscara até que possa ir para casa. Mas o momento é um momento bom, a gente deve comemorar e deve aproveitar para entender que quanto mais vacinação, mais flexibilização. É assim que o mundo está mudando em relação à pandemia. Os pilares continuam os mesmos. A flexibilização de cada um desses pilares vai, como eu já falei, depender da situação epidemiológica. Então, altas coberturas vacinais é o nosso principal ponto para manter essa condição que vivemos hoje no Rio de Janeiro. O uso de máscaras, como eu já falei, para aqueles grupos, e também para a proteção individual. É claro que usar máscaras ainda é mais seguro do que não usar máscaras. Então, é uma opção da família hoje enviar o seu filho, o aluno, de máscaras ou não. A recomendação, quer dizer, a gente entende que, idealmente, nos ambientes fechados, nas salas que não têm uma boa ventilação, o ideal é continuar usando máscaras, sim, mas aí, com a desobrigação da prefeitura, cabe à família ou o pediatra fazer a recomendação. Distanciamento social. Então, máscara e distanciamento social são, né, muito importantes. Continuamos precisando não aglomerar, principalmente sem máscaras. Então, esses cuidados vão ter que ser redobrados nesse sentido. E a ventilação adequada, que não é só abrir janela, né? A gente tem várias recomendações em relação, mesmo para ambientes fechados com ar-condicionado, alguns cuidados que as escolas precisam seguir para que a ventilação seja adequada para o número de pessoas que fazem parte daquele grupo. Isolamentos e quarentenas recomendadas pela URMS e pela Prefeitura e pela Fiocruz, e todos, não mudou. É importante entender que a gente já tinha apresentado para vocês que quarentenas e isolamentos encurtados, né, com período menor de 5, 7 dias, muitas vezes implicam nesse risco que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, 7 dias depois de iniciar os sintomas ou do teste positivo, 15% das pessoas, quase 16%, ainda transmitem. 10 dias depois, 5%. E 14 dias depois, nenhuma. Isso varia na literatura, mas o que fica consensual no mundo inteiro? Pessoas que voltarem a frequentar a escola ou qualquer ambiente com menos de 10 dias devem voltar com o uso de máscara. Então, o que significa? Mesmo o uso de máscara estando desobrigado, na escola e em qualquer lugar, se você teve Covid, tem sintomas e preencheu a quarentena com menos de 10 dias, ou isolamento com menos de 10 dias, você precisa, até o 10º dia, continuar usando máscaras. Então, isso
vai além do decreto da prefeitura. O protocolo, então, é o mesmo, não mudamos o protocolo para pessoas vacinadas ou não, as definições de casos continuam as mesmas e, importante dizer, que a diferença entre a quarentena ou o isolamento de pessoas sem sintomas pode ser menor do que aquelas com sintomas ou teste positivo, porque pessoas sem sintomas transmitem menos o vírus, tem carga viral, tem quantidade de vírus menor na sua mucosa respiratória. Então, como eu já falei, os protocolos encurtados implicam em uso de máscara até completar 10 dias do início dos sintomas ou 10 dias da coleta do exame para a Covid-19 com resultado positivo. Essa é a recomendação. Claro, se a pessoa puder ficar em casa até o 10º dia, é melhor, mas se ela precisar voltar, ela pode voltar com o uso rigoroso de máscaras. E, é claro, nos momentos de refeição, essa criança, esse adulto, precisa estar com distanciamento do restante da turma. Em caso de surto, essa é uma recomendação que não é da URMS, é a recomendação da Prefeitura do Rio, lembrando que eu hoje estou falando só sobre a cidade do Rio de Janeiro, então é preciso verificar em cada um dos municípios qual a recomendação das autoridades públicas. Então, a recomendação em caso de surto, que é considerado 3 casos sugestivos ou confirmados no mesmo grupo, com um intervalo de 14 dias antes, 14 dias depois, que é o período máximo de incubação da doença. Vale dizer que, até nesse momento, não podemos afirmar que o feriado do Carnaval, a comemoração do Carnaval, não implique num aumento de casos. É pouco provável, eu até concordo. Mas o resultado dessas aglomerações durante o Carnaval só serão vistos daqui a 14 dias, ou, aliás, 14 dias do Carnaval. Então, é preciso muita cautela até, pelo menos, o final do mês de março. Considerações finais. Se possível, mantenha o uso de máscaras nos ambientes fechados. Para as famílias, converse com seus pediatras para que ele oriente vocês em relação à importância do uso de máscaras. Não deixe de procurar a vacinação. Se o seu esquema de doses não está completo, corre lá no posto e faz a vacinação. Se você ainda não iniciou a vacinação, se tem alguma dúvida se é seguro ou não é, posso dizer a vocês que sim, a vacinação de crianças, adolescentes e adultos é segura e muito benéfica. Vale lembrar que as nossas crianças pequenas ainda não estão vacinadas e temos que ter um cuidado especial para elas. Então, elas precisam continuar a usar máscaras e, para aqueles profissionais que atendem, né, na creche, bebês, crianças que vão muito ao colo, a recomendação da URMS é que esses adultos continuem usando máscara para atendê-los. Eu fico à disposição de vocês, estão aqui os contatos da URMS, e eu fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que se faça necessário.